Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Luísa Linhares, eu sou líder da Divisão dos Universitários da RMCR Imperial. Hoje a gente está aqui nesse maravilhoso diálogo sobre a proposta de paz do presidente Queda desse ano, que está intitulada assim: Transformar a História Humana com a Luz da Paz e da Dignidade. E aí, nessa introdução, o Sensei já nos relembra que a gente já está aí há 2 anos nessa era pandêmica da Covid-19, né? Então, faz 2 anos que nós fomos acometidos, né? E teve a declaração oficial da pandemia. E o Sensei nos diz como é angustiante a gente ainda se deparar com pessoas vivendo situações desafiadoras, né? O Sensei praticamente diz para a gente, olha, a pandemia não acabou nesse início aí da proposta de paz, nessa introdução. E ele fala também, em contrapartida, que os impactos da pandemia serão provavelmente de longo prazo. Ao mesmo tempo que ele nos dá esse alerta, ele também traz para a gente um encorajamento, dizendo que quando a gente, né, se a gente parar para pensar, quando a gente considera aí, né, todos os eventos e as tendências que marcaram os períodos históricos anteriores, Sensei diz que fica claro que a gente não pode permitir que essa história seja assinalada apenas por perdas sofridas e devastadoras, né? Então, o Sensei é convicto, ele acredita firmemente que o fator-chave para a gente determinar essa nova direção dessa história será, na verdade, o ser humano e não o vírus. Então, Sensei já nos coloca aí nesse lugar, já nos dá um sacode para que a gente possa, através da proposta de paz, fazer essa reflexão e partir para a ação, não é verdade? E aí ele traz para a gente, relembra, né, o nosso primeiro presidente, o Makiguchi Sensei, e ele volta um pouquinho no tempo, lá em novembro de 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, onde Makiguchi Sensei faz algumas reflexões que são muito pertinentes para a época que a gente está vivendo agora. E aí o Sensei coloca que Makiguchi Sensei diz que a gente deve evitar o foco fechado. Então ele diz que esse foco fechado nos deixa tão imersos à nossa realidade imediata que a gente ignora todo o resto. Então é como se a gente não tivesse essa atenção, esse cuidado para o todo, né? Essa visão periférica, vamos dizer assim. Makiguchi Sensei também diz, em contrapartida, que a gente deve evitar o foco aberto, que ele caracteriza por frases vazias, desacompanhadas da ação, para transformar efetivamente a realidade, como se a gente, né, ficasse só aqui divagando, idealizando e não partisse para a ação. Então, Makiguchi Sensei, na época, advertiu que a gente adotasse um foco equilibrado e perspicaz, que ele faz que é esse foco que faz com que as pessoas ajam, né, nessas situações, nessas circunstâncias, com firme senso de propósito, por exemplo, sobre para quem e para que a gente dedica os nossos esforços. Então, Sensei traz essas reflexões de Makiguchi para a gente pensar e refletir sobre isso agora, nessa situação tão desafiadora que a gente está passando com a Covid-19. E aí, no finalzinho dessa introdução da proposta de paz, o Sensei acredita que, com essa experiência que a gente teve, com esse turbilhão de perturbações, de tudo isso causado pela pandemia, ele entende que muitas pessoas tiveram aí 3 percepções, né? Foram 3, vamos dizer assim, aprendizados que a gente teve com esse período pandêmico. A primeira percepção que o Sensei coloca é que a vida e o funcionamento da sociedade não são possíveis sem o apoio de muitos. E aí ele diz que as alegrias mais profundas da vida se dão por meio dessa conexão com os outros. A gente viu isso com esse distanciamento físico, né, principalmente no início da pandemia em 2020, quando a gente precisou, de fato, se distanciar. Isso fez, com certeza, que a gente perdesse a conexão, né, com nossos familiares, com os nossos amigos, enfim. A segunda perspectiva que ele traz são o seguinte, que os problemas do mundo estão profundamente e mutuamente conectados. Se alguém não tive essa percepção antes, com a pandemia ficou muito potencializado, ficou muito claro, né? Então ele diz que as ameaças
e os desafios que atingem as pessoas lá distante, do outro lado do mundo, rapidamente chegarão aqui às nossas comunidades. E a terceira percepção que o Sensei diz é a dor da perda súbita de familiares, né? Ou o fato da gente ter sido afastado das coisas que dão significado à nossa vida, né? Esses fatores são iguais para todas as pessoas em qualquer país, mesmo que cada um na sua realidade, né, circunstâncias específicas aí em cada local, mas a tragédia, em sua essência, o Sensei diz que é a mesma, não é verdade? Então, o Sensei traz esses 3 pontos, essas 3 reflexões que a gente praticamente aprendeu com a Covid-19, e aí ele começa a dissertar de fato, né, porque essa foi essa introdução, ele começa a colocar para a gente, a discutir outras perspectivas diferentes e ações mesmo, né, dividido aí nos temas, não só para a gente superar essa crise atual da Covid-19, mas também outros desafios que assolam o mundo, né, de todas as formas. E aí ele diz que dessa forma a gente consegue abrir aí um novo caminho para essa nova história humana, vamos dizer assim. Então, assim, esse primeiro tema ele começa falando da reconstituição do tecido social, e aí eu vou chamar a Ângela para ajudar para a gente começar a entender aí qual é esse primeiro tema. Obrigada, Luísa. Então, eu sou a Ângela, prazer, né? Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou Ângela Santos, sou do NEFIR, né? Do Núcleo de Estudos Filosóficos e Religiosos da BSGI. Então, pegando esse gancho da Luísa, né? A ideia de reconstruir o tecido social, né? Isso é fundamental, né? Assim, vital para a gente nesse momento, né? E aí, lembrando que a proposta de paz do presidente Queda, né, assim como essa ideia de reconstruir o tecido social, ele é um levantamento do que está acontecendo, ao mesmo tempo um convite para que a gente sonhe, né, e crie, num primeiro momento, a partir da imaginação, mas que vá dando realidade, né, pela capacidade da gente de inventar, de imaginar esse futuro de paz, né? E aí um elemento fundamental para isso é essa reconstrução do tecido social. Então, se a gente imagina, né, um tecido, uma colcha, uma toalha, né, alguma coisa que a gente tem em casa, né, pensar que essa paz depende de reconstituir, na verdade, perceber, né, que tudo está vinculado, né? Quando a gente olha os fios de uma malha, né, de uma toalha, enfim, a gente não consegue definir o que, né, onde começa e onde termina. E é assim que a gente precisa se perceber, né? Tá todo mundo, como disse a Luísa, no mesmo barco, né, no mesmo planeta, no mesmo mundo, e a gente precisa, né, colaborar para reconstituí-lo, né? E aí, então, o presidente Queda diz que a Covid nos ajuda a perceber, né, a trazer à tona essa profunda consciência das nossas interações, né? Mas, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele usa uma expressão que se chama quarentena de consciência, que é mostrando também o quanto que a própria Covid acentuou, né, essa ideia de isolamento, né, assim, que a gente precisou ter mesmo, e muitas vezes se fechar, né, nos próprios problemas, e que então a gente vive, né, com essas duas coisas, né? E aí essa quarentena de consciência pode gerar alguns pontos cegos se a gente olha, né, e analisa para aprender, né, com a experiência da pandemia, e analisa a pandemia apenas por números estatísticos, por exemplo, né? Ele vai dizer que se a gente olha apenas para números, a gente de fato tem um problema ético no sentido de não olhar, né, para o fato de que diferentes comunidades, diferentes grupos, diferentes países viveram, né, de maneiras diferentes a pandemia, e alguns grupos sofreram mais que outros, né? Então, o presidente que cita, né, vai citar depois de novo, né, mulheres, crianças, idosos,
o quanto que as pessoas, dependendo, né, de países e culturas e situação social, sofreram mais ou menos com isso, né? E também que a gente não pode se fixar em números econômicos, né? Porque números econômicos, se a gente se apoia neles, a gente passa a trabalhar com valores econômicos, e esses valores econômicos estando acima, né, das pessoas e sendo mais importante do que os valores humanos. Então, quanto que a gente precisa trabalhar sobre valores humanos, né, e desafiar, né, uma lógica que possa privilegiar valores econômicos como argumento para a gente, para as nossas ações, né. E aí ele cita, né, o presidente Queda envia essa carta para a ONU, ele cita o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, que é o Guterres, para falar, então, que o Guterres cria uma imagem também interessante, que é a ideia de que a Covid é uma espécie de raio-x, né? Que a Covid foi capaz de nos fazer olhar, perceber alguma coisa que estava ali, que era real, mas que era invisível, né? E o que é, né? Isso que estava invisível é o quanto há fraturas enormes no que ele chama do esqueleto da sociedade. Então, quanto a sociedade está aí, está andando, mas está capenga, né? É um edifício que pode estar prestes a ruir porque não cuida, né, das suas fraturas, né? E aí ele chama, então, clama, né, o Guterres por um novo contrato social e comenta, fala, né, que ele deve estar sustentado em cima de algo que ele traz do Mandela, que é uma consciência do senso de solidariedade que a gente precisa ter, não só saber, mas vivenciar, né, diariamente, entendendo que nós estamos no mundo uns pelos outros. E como é que a gente realiza isso, né? E aí, quando o Guterres fala sobre esse novo contrato social para uma nova era, o presidente Queda comenta, fala, que inclusive que já comentou em outras propostas de paz, que ele tem críticas, né, e vê limitações nesse contrato social, né? E o que é o contrato social? É uma teoria social, né, que explica o modo de funcionamento da sociedade, que aparece no século XVII na Europa, né, e que pressupõe um contrato, né, entre as pessoas, mas que também está supondo, sem problematizar isso, né, de que essas pessoas que estão sendo consideradas para esse contrato são pessoas de capacidades equivalentes, basicamente aptas à atuação econômica e produtiva, né? E aí o presidente Queda chama atenção para uma coisa muito sutil, mas importante, e aí ele conversa, né, com uma economista chamada Marta Nussbaum, que, de fato, a sociedade não está estruturada de uma maneira igual, né? Então, eu supor capacidades equivalentes numa sociedade que é desigual, né? Eu deixo de fora uma série de pessoas, né? Uma série de grupos, né? E aí ele cita de novo, né? Uma situação muito própria da Europa, de outros países, não tão próxima de nós, mas que existe, que é grave, como a Luísa falou, da situação dos refugiados, né? Aí, de novo, os enfermos, né? A gente poderia, no Brasil, falar de grupos, né, para aproximar, né, pensar esses grupos marginalizados, né? Então, indígenas, negros, comunidade LGBTQIA+, que são grupos que existentes, mas que não têm a mesma legitimidade que outros grupos e que, muitas vezes, né, e por conta disso, se colocam em condição de vulnerabilidade maior. E aí ele vai finalizando, assim, né, essa parte, dizendo que a gente precisa descartar, abrir mão da ideia de vantagem mútua que o contrato social imagina, porque a vantagem mútua, né, justamente supõe, né, teoricamente, essa igualdade de condições que, de fato, a gente não vê acontecer, e, portanto, ela é uma proposta, né, que se mostra, na realidade, injusta. Então, o quanto, né, pensar na própria pandemia, que pessoas perderam empregos, ou perderam pessoas, ou ficaram doentes, né, e essas pessoas, nesse momento, poderiam não ter o que dar, né, e, ao mesmo tempo, ainda assim, deveriam receber aquilo que lhes fosse necessário. Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Natália, sou responsável da divisão dos jovens da Serra Mar. E aí, seguindo, né, as reflexões que a Ângela acabou de, né, fazer, e já faz com que a gente fique, né, pensando bastante nesse início da proposta de paz, né,
o presidente Queda nos leva, né, a pensar sobre a crise da Covid, muito na perspectiva de que cada vez mais nós precisamos buscar, né, pensar como melhorar as condições de vida para as pessoas mais vulneráveis, sempre, né, sempre focando em cada indivíduo. E com isso, ele ressalta a importância também de nós olharmos para os refugiados, mesmo que essa não seja, né, uma realidade nossa no Brasil, a gente não viva isso tão no nosso dia a dia, mas ele ressalta que atualmente a gente tem mais de 82 milhões de pessoas nessa condição de refugiado, no mundo todo, né? Nesse sentido, ele acaba também citando o secretário-geral Antônio Guterres, lembrando uma frase do qual ele falou no ano passado, exatamente no Dia Mundial do Refugiado, onde ele aponta que todos nós ficamos curados quando recebemos os cuidados do qual precisamos. E aí essa frase ela vai muito de encontro com o ideal da SOCHK Internacional, da SGI, que é exatamente esse compromisso que nós temos, né, de concretizar a dignidade, a nossa felicidade, né, então olhar para si e fazer essa conquista não só para si, mas também para as outras pessoas. E para externar um pouco mais, né, sobre esse pensamento, o presidente Queda acaba usando um exemplo de um texto do budismo Mahayana, onde um discípulo do Buda histórico Shakyamuni, chamado Vimalakirti, acaba adoecendo. E esse discípulo, ele era conhecido exatamente por ser uma pessoa que era capaz de interagir com qualquer outra pessoa sem fazer nenhum tipo de distinção, né? Ele não via nenhuma questão do outro para tratá-lo de forma diferente, mas ele tratava todas as pessoas, né, da mesma forma. Sendo que, quando ele foi receber, né, uma visita de um outro discípulo que soube do qual ele estava doente, esse discípulo perguntou a ele, né, por que ele adoeceu, como ele havia adoecido. E aí ele responde, né, como todos os seres vivos estão doentes, eu também estou doente. E aí, nessa frase, né, de uma forma mais aprofundada, a gente percebe que ele não estava sofrendo de nenhuma doença específica, mas como ele foi uma pessoa que dedicou a vida como Bodhisattva, então os seus sentimentos pelas outras pessoas eram como sentimento de pai e mãe, né? Quando se preocupam com seus filhos, quando eles adoecem, por exemplo. É quase como se os pais adoecessem juntos, né? De tamanha preocupação. E o que a gente consegue perceber, que se evidencia nesse exemplo trazido pelo presidente Queda, é exatamente o sentimento de empatia. É quando a gente se coloca no lugar do outro, é sentir a dor do outro, né? Então, se nós vivemos numa sociedade adoecida, a gente acaba, de alguma forma, sentindo isso também na nossa própria vida. E esse sentimento, ele revela que nós não conseguimos, né, nos sentir seguros, ou até mesmo, né, nos sentir saudáveis de forma isolada, sem perceber toda a realidade crítica que, né, está pulsando ao nosso redor. Então, se a gente for olhar da perspectiva budista, a crise da Covid-19, a gente acaba sendo levado a refletir sobre o significado de viver feliz e com saúde se nossa época está caótica, né? Numa condição onde tantas e tantas pessoas no mundo estão sofrendo com doenças e sofrendo diretamente o impacto, né, desses efeitos colaterais de toda essa problemática. Então, a partir disso, né, nesse momento da proposta de paz, o presidente Queda, ele direciona a gente a pensar como configurar o mundo do século XXI a partir de uma nova dinâmica. E aí o João ele vai trazer exatamente essa reflexão para a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Bem, eu sou o João Guilherme, né, atuo como responsável da DJ da Subtijuca. Yeah! Bem, gente, então vamos lá, continuando, né, como a Natália falou, né, o presidente Queda já chegou jogando essa batata quente para cima do Galbraith, né, perguntando como poderemos configurar o mundo do século XXI. E ele respondeu, né, que devemos visar a criação de um século no qual as pessoas possam dizer: gosto de viver nesse mundo. Então, nós, como budistas, ativamente, né, devemos ajudar todas as pessoas a sentirem esse gosto de viver neste mundo. Nós devemos sentir esse gosto e poder levar as pessoas a sentir esse gosto, porque depois dessa pandemia,
né? Nós tivemos um caos inicial na pandemia e agora as coisas estão melhorando. Então, assim, eu acho que nós podemos fazer toda a diferença nesse momento, sabe? E o próprio presidente Queda diz que, a partir dessa declaração, né, ele veio percebendo que, nos últimos anos, essa declaração dele vem fazendo cada vez mais sentido, né, de que precisamos construir uma sociedade na qual as pessoas possam enfrentar e superar juntas até as mais severas adversidades, compartilhando a alegria por estarem vivas. E ainda cita uma passagem do Sutra do Lótus, né, que diz: os seres vivos vivem felizes e tranquilos, como prova de que nós nascemos nesta vida a fim de saborear a alegria. Então, se nós somos essas pessoas privilegiadas que nascemos para saborear a alegria, por que não levar essa alegria para que outras pessoas possam saborear também? Não é verdade? Então, nós, como bodhisattvas da Terra, nós não só podemos, como devemos, né, conduzir todas as pessoas a beber dessa fonte de alegria, que é o budismo, que é o Sutra de Lótus, que é o Nam-myoho Renge-kyo. Correto? Então, esse ano de 2022 marca o 7º ano desde a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que visa até 2030, assim como nós também visamos o nosso centenário em 2030. Né? Que legal! Então, o espírito central, né, desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a determinação de não deixar ninguém para trás. Então, em ocasiões posteriores a grandes desastres, nós instantaneamente, assim, espontaneamente, nós manifestamos o grande desejo, esse espírito, né? Esse espírito de não deixar ninguém para trás, de auxiliar. Só que, com o tempo, conforme a sociedade vai se reconstruindo, esse sentimento vai desaparecendo da consciência das pessoas. E quanto maior o desafio, maior o perigo de focarmos na ameaça. Essa é uma grande preocupação do presidente Queda. E de nós focarmos na ameaça e não nos esforçarmos para estender a mão a quem precisa. Então, nós temos total condição de estender a mão para tantas pessoas, nós podemos abraçar tantas pessoas, auxiliar tantas pessoas. Então, assim, nós, através dessa proposta de paz, eu pude perceber, né, a grandiosa oportunidade que nós temos em nossas mãos agora. Ele continua: desta forma, devemos centralizar nossos esforços em assegurar que os expostos a maiores perigos encontrem em seu ambiente pessoas a quem possam recorrer. Então, sendo nós essas pessoas que dão a mão amiga, que auxiliam, que apoiam, que conduzem à felicidade, somos pessoas que oferecem segurança a essas pessoas de condições de vulnerabilidade. Correto? Então, o presidente Queda ele cita uma palestra ministrada por Makiguchi, que aborda sobre o tema o grande bem, né, que é possível de ser realizado pelos membros de uma sociedade. Então, Makiguchi ressalta que, embora de forma tradicional se pensasse que um ato de grande bem fosse algo significativo, fosse algo que tivesse significativo impacto em escala nacional, na verdade, não é o tamanho do impacto, não é o tamanho ou a escala das ações que realmente importa, mas cada pequena ação que você realiza. Então, ele diz que o valor não é encontrado nas coisas, mas nas relações. E a Covid veio para mostrar isso para a gente. Que não importava se você era rico, pobre, tinha muito, tinha pouco, todos foram assolados pela Covid, todos sofreram impacto. As pessoas ricas morreram, pessoas pobres morreram. Então, não teve seleção. Então, que tipo de relações nós estabelecemos neste mundo, em vez de nos preocuparmos com coisas, em acumular, com coisas efêmeras, sabe? O mais importante são as relações interpessoais. Então, concluindo, como cada um de nós pode se tornar a mão que se estende em apoio aos que enfrentam dificuldades, né? O sentimento de alívio e até de alegria emerge de uma pessoa ao receber ajuda no encontro de um porto seguro. Então, como fortalecer o tipo de relação na qual participamos da alegria um do outro ao superarmos expectativas? Então, o presidente Queda coloca-se de forma muito segura como nós podemos oferecer um porto seguro às pessoas, né? Ele diz aqui: então sejamos como uma fogueira para quem passa frio, que encontra um barco para atravessar as águas, alguém que acha uma lamparina no meio da escuridão, como consta nas analogias do Sutra do Lótus. Então sejamos nós essa lamparina que ilumina o caminho, ou uma fogueira
para quem passa frio. Vamos estender a mão a quem precisa e vamos estender a mão a todos os nossos companheiros, certo? Bem, esse foi o tema 1. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Um forte abraço em todos.